Alegria grande. Já estou... Esse é o meu 7º ano também participando da conferência. Estou com os irmãos desde a primeira. Grande satisfação poder compartilhar com os irmãos nessa noite sobre esse tema que é muito provocativo e é sempre um dilema, né, do cristão lidar com a sua maneira de se portar, né? Geralmente a gente chama de santidade. E eu coloquei aqui na minha introdução, né, um episódio que aconteceu comigo há uns anos, que era o fato de eu estar falando sobre santidade, né, no contexto em que eu estava. Eu já pertencia a muitos movimentos, e esse último não tão bom, né? Certa vez eu falando sobre santidade e sobre o compromisso que os jovens daquela comunidade deveriam ter, né, consigo mesmo, com o mundo, um cara me chamou de puritano. Só que ele queria me xingar, né? E aí, ano passado, quando a gente estava conversando sobre o tema da conferência, coincidiu de eu estar lendo um livro que chama Os Santos no Mundo, né? Que é uma reedição das edições, da publicações da Fiel, que conta exatamente a história dos puritanos, que tem tudo a ver com isso que já foi dito até aqui, mas naquela ocasião eu recebi como um xingamento, confesso. Aquele cara conseguiu me afetar, né? me chamando de puritano, e aquilo soou muito estranho aos meus ouvidos, até porque eu não conhecia a história dos puritanos. Não sabia exatamente o que era, porque para mim também era um xingamento, né? Era uma forma estranha de se estar no mundo, né? de ser alguém, pessoas esquisitas que se vestem de preto e se isolam em comunidades assim assado, né? É a imagem que a gente tem, talvez, de um puritano. Eu vou citar os trechos de alguns aqui que eu tenho lido, até por causa dessas leituras que eu tenho feito lá por causa do seminário. Mas a minha preocupação principal nessa noite, e eu sempre tento tratar das questões assim, é como a gente lida com o dilema pessoal mesmo, de cuidar da nossa santidade e de nos apresentarmos a Deus. Eu, ouvindo as palestras até aqui, principalmente essa do Rodolfo, né, eu fico extremamente provocado assim, por essas questões culturais. Quando eu vejo, por exemplo, esses grandes nomes de cristãos, né, na história, marcando ali o seu tempo, dentro do contexto deles, fazendo alguma coisa extraordinária, isso sempre me remete a mim mesmo, né, porque eu também vivo nesse conflito. Vivo nesse conflito porque, fazendo o que eu faço, né, até porque por profissão, no meio cristão, a coisa não coincide muito, né? Já troquei alguma experiência com alguns irmãos aí, né, que no consultório, eu atendo pessoas no consultório psicológico, e tenho tido exatamente essas experiências, assim, em que o Evangelho ele se torna algo tão importante e está tão próximo da minha realidade que eu, como pastor, as pessoas me procuram, né, como psicólogo cristão, que aqui em Belo Horizonte deve ter uns 2 ou 3, assim, que se pudesse referenciar. E aí isso aconteceu recentemente, né, na verdade. A pessoa estava falando, e aí você fica com a técnica na cabeça, né? E aí o que fazer, né? O psicólogo não pode falar o que o outro faz, né? Você só ouve. Você tem que fazer perguntas para que a pessoa olhe para si mesma, né? E tenha esse movimento. E aí isso tem acontecido com uma certa frequência. Eu começo a descrever essas questões que permeiam a vida cristã também, no sentido em que a pessoa se perceba ali. Ontem eu fiz isso. E eu estava atendendo uma pessoa pela 3ª vez, né? E eu parei aquela sessão e falei, você me procurou porque eu sou crente? Fiz essa pergunta para ela, né? Para eu ter certeza do motivo que ela estava ali na minha frente. Eu falei, então você sabe que eu sou pastor, né?
sei. Aí eu peguei uma jarra que estava na mesa e comecei a falar para ela, deixa eu te explicar o que é idolatria. Aí, foi assim que funcionou. E eu peguei a jarra e comecei a descrever. Olha, quando a gente... Né, a Bíblia descreve os ídolos como madeira, por exemplo, né? Por que madeira? Isso tem um sentido, não tem? Tem. Porque a madeira a gente manipula. E comecei a mexer na jarra, assim, né? Olhando para aquela jarra. E falei, olha, pensa que se isso aqui é algo que você quer controlar com as suas forças, e no fundo você acredita que isso pode te dar todas as respostas da sua vida, isso é idolatria, né? E foi interessante, porque isso já estava quase no finalzinho, ela virou para mim e falou assim, eu sou idólatra, né? Levantou e foi embora. E eu falei assim, é isso, né? Ela falou, já fez sentido, eu já entendi. Eu entendi o que você está querendo dizer. E aí, fiquei pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo, né? Será que está confundindo, né, as coisas? Né? Não dá para confundir esses dois ramos? Recentemente me perguntaram isso também. Como é que você consegue ser crente e ser psicólogo? Né? Justamente porque eu sofri esse choque de realidade. Eu não consigo perceber o mundo de outra maneira. Eu tenho visto isso na nossa comunidade. Tenho visto isso nas pessoas em que nós temos aconselhado, pastoreado e conduzido nos grupos da nossa igreja. O nível de conflito interior é tão grande, né, que elas não sabem mais escrever as coisas como sentimento ou se é algo que está totalmente fora do seu controle. Né? Um irmão, eu achei essa uma das frases mais lindas que eu vi nessas semanas. Ele disse, pela primeira vez na minha vida, eu estou feliz por estar triste. Por causa do confronto que o Evangelho tem feito com ele. Isso eu achei a coisa mais linda que eu podia ouvir. Porque o fato de estar triste exteriormente, né, naquilo que é humano, como o Rodolfo acabou de colocar para a gente, a satisfação interna e o sentido que ele encontrou naquilo que Deus estava fazendo com ele, ele entendeu o sentido do que é eterno, é muito maior. E é isso que o Evangelho faz conosco. Essa é a compreensão que nós temos que buscar em Deus. De que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né, interiormente, que nós estamos num outro lugar. Nós estamos seguindo para Deus, nós estamos numa outra realidade. E é por isso que a gente precisa entender, né, que santidade é uma característica, é um atributo divino em que Deus comunica conosco a sua natureza, parte do que Ele é. Deus se revela, e um texto que eu gostaria de usar é o texto de Êxodo, capítulo 15. Não precisa abrir sua Bíblia, eu quero só mencionar mesmo, que é o Cântico de Moisés. E Moisés, durante a sua história, ele canta algumas vezes, né? Em Deuteronômio 32 também tem outro Cântico de Moisés, e Êxodo capítulo 15. Né? E isso é até cantado por nós, grandes são, Senhor, as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. E Moisés faz uma pergunta, quem é como tu? Quem se compara a ti? Não há outro Deus como o Senhor, porque tu és glorificado em santidade. Isso é muito lindo, queridos, porque Moisés, quando descreve essa santidade de Deus, ele descreve Deus naquilo que o Igor disse aqui de manhã. É naquilo que Deus se distingue. Deus é distinto, né? Mas ao mesmo tempo que ele é distinto, porque ele não há nada que se compara a ele, ele comunica esse atributo da santidade a nós. Esse é o único atributo, na verdade, que Deus exige de nós. E o texto que eu escolhi nessa noite para a gente meditar é o texto de Hebreus, capítulo 12. O pastor Guilherme já leu um trecho aqui de manhã, mas eu queria lê-lo
novamente. Hebreus capítulo 12, vamos ler dos versos 1 até o 14. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em toda alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus no trono. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, discorte convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que o atributo da santidade é, nesse sentido que eu estou colocando, aquilo que distingue Deus dos outros deuses. Um puritano chamado Jeremias Burroughs, ele diz: a santidade de Deus é a dedicação de Deus por si mesmo. Ou seja, Deus sendo de si e para si mesmo, e tendo Ele mesmo como seu último propósito. Ele dá a si mesmo e deseja Ele mesmo como mais elevado e maior propósito. E assim, Ele regula todas as coisas em disposição a Ele, como sendo o último e mais elevado fim. Esse é Deus. Deus não se compara a nada. E ao ler o texto fica parecendo que Deus é extremamente egocêntrico, egoísta, né? Mas não, querido, não há referência para Deus. Deus é a referência absoluta de santidade. Não há nada que se compare a Deus, não há outro Deus como o Senhor entre as nações. A imagem de Deus e a sua santidade, então, é a marca e a obra da graça que está sobre a criatura. É quando você é capacitado a desejar Deus como o propósito mais elevado da sua vida. Quando nós entramos na realidade de Deus, todas as coisas ficam subordinadas a esse entendimento, que Deus é superior, de que Deus é criador, de que Deus é o doador da vida, e que tudo parte de Deus, tudo é para Ele, tudo
parte dele. Né? A criatura, então, passa a responder assim. Por quê? Porque essa é a impressão de Deus sobre a criação. Ele transmite parte desse atributo. Ele quer que você seja santo, como diz o texto de Hebreus. Sede santos porque o Senhor é santo. Mas se por um lado a gente tem esse dilema, né, de buscar essa santidade, a gente precisa colocar alguns pontos aqui, que na verdade esse vai ser o desenvolvimento. É que no caminho da santificação, queridos, a primeira coisa que você precisa entender é que o esforço próprio não adianta. Todo o esforço que você acha que é capaz de empreender para a sua santificação é inadequado, é impróprio, é insuficiente. Deus não vai se mover, Deus não vai olhar para você diferente quando... Né, e essa era uma impressão que eu mesmo tinha, né? Quando eu disser não para um pecado, Deus vai soltar foguete no céu. Tipo assim, esse é o cara, né? Essa é uma relação errada. Essa é uma relação inversa daquilo de tudo que nós já ouvimos até agora, né? Por que muitos cristãos, então, eles estranham essa afirmação, né, de que todo esforço que nós empreendemos é legalista para alcançar a santidade? E aí eu te pergunto, querido, como o livro de Levíticos e a carta de Pedro também diz, por que o Senhor é tão insistente em dizer, sede santos, porque eu sou santo? Se o nosso esforço, então, ele não dá conta disso. Deus, de forma nenhuma, está desinteressado no nosso padrão moral de viver, não tem nada a ver com isso. Ser santo implica ser distinto, obviamente. A santidade de Deus, ela aparece quando nós diferenciamos do mundo. Ela aparece quando você vive numa outra realidade, exatamente como o pastor Guilherme colocou aqui para nós. Mas entenda, não é outra realidade, é a única realidade possível. É a única realidade possível para o cristão. Se o cristão não vive por fé, não vive nesse caminho, ele está enganado acerca das próprias crenças. Esse foi o maior conflito, talvez, da minha vida, né? E é o que eu tenho visto também. Muitas pessoas, depois de 20, 30 anos de crente, falam assim, eu nunca ouvi isso, né? Por que eu não aprendi essas coisas? Eu lembro exatamente da minha conversão, que uma experiência muito forte que eu tive lendo o Sermão da Montanha, né? Quando Jesus disse assim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vocês forem perseguidos e sofrem todo mal, né? E eles vão caluniar vocês, vão castigar vocês. Minha mãe, eu conto sempre isso, porque essa experiência marca a minha vida mesmo. Isso era muito sério para mim. Eu lia o Sermão da Montanha vezes e vezes. Minha mãe odiava a história de alguém da família ser crente, né? Eu nem era crente, eu era católico carismático. Aquele texto, ele fazia tanto sentido para mim, que uma vez estava numa vigília, isso devia por volta de 3 horas da manhã, chega minha mãe gritando igual uma louca, com um cabo de vassoura na mão, e me mete a marretada no meio de todo mundo. E aquilo, assim, a princípio parecia uma vergonha, todo mundo ficou achando, puxa, né, que vergonha, né? Gente, eu fui para casa feliz, porque eu estava lembrando desse texto de Mateus. Eu falei, olha, eu estou sendo perseguido, e legal, estou sendo perseguido por alguém da minha casa. Perto de mim, né? Veja que sentido que aquilo fez, né? E aquelas varadas, na verdade era um cabo de vassoura que ela usou, aquela paulada, literalmente, que estava tomando na muleira, servia para alimentar a minha fé, e aquilo ali era o sentido da minha vida. E eu, quando orava à noite, eu falei assim, cara, é isso, que bom, eu estou sendo perseguido. Coisa de criança, né? Por isso que Jesus disse que a gente tem que ser igual criança mesmo,
para entrar no reino dos céus. E ficava com aquilo, né? E toda vez que tinha a minha avó, né? Eu fiquei 12 anos sem ver a minha avó, que ela disse: eu não aceito crente na família. E eu já não deixou entrar na casa dela, não, ia lá para a terra dela, ela não separava um lugar para mim na casa. Né? E naquele momento, gente, eu não tinha entendimento, né? À medida que eu fui caminhando na fé cristã, né? Isso foi pro ralo. Essa foi a minha decepção, assim, ao longo da minha história. Porque eu fui perceber, depois de muitos anos, que aquilo não era tão real quando eu era criança. Quando eu achava que ser perseguido era o meu sonho de consumo. Eu até brinco com o Igor sobre isso, né? Eu falo com o Igor que o meu sonho de consumo, assim, eu trabalho nas favelas, eu falei assim, mas se eu tomar um tiro de uma bala perdida, eu vou morrer frustrado. Mas se eu pregar o evangelho e um traficante me bater até morrer, e todo mundo souber que eu estou morrendo por causa de Jesus, eu vou à glória. Esse é o meu sonho de consumo. Antigamente eu achava que ia para o mundo muçulmano, né? E eu falei, meu sonho era morrer degolado. Assim, esses vídeos nem tinham ainda na internet igual tem hoje, né? Puxa, é isso. Aí eu fico pensando na história dos mártires, né? Eu fico pensando nas histórias desses que chegavam a um ponto, eu sempre me intrigava com isso. O que esses caras entenderam que eu não consegui entender ainda? Por que chega um momento da vida que a própria vida se torna insignificante? E que você, não é que eu quero morrer, mas é porque o confronto com a morte, ele é continuidade, não é fim. Não acabou. Na verdade, aquilo é a realização da minha esperança. Eu estava querendo isso o tempo inteiro. Mas não é porque morrer era importante, nem essa coisa, não, eu quero sair do mundo. Eu era um pouquinho melhor que o Rodolfo, ele não está aqui, né? Eu acho que eu nunca orei, Senhor me leva, porque está tudo ruim. Essa oração acho que eu não fiz. Né? Mas ele enchia o meu coração disso. O Senhor ia falando essas coisas e aí eu olhava para aquilo e via como Ele me fazia distinto dos da minha família. Daqueles que não entendiam por que se separar, por que estar no lugar, né, em que perder tudo era bacana. Talvez, queridos, e eu confesso aqui para os irmãos que eu perdi isso mesmo à medida que você vai sofrendo algumas frustrações, né, e não vai percebendo a importância que tem manter acesa essa chama de que você está unido com Deus. E essa união acontece por causa de Jesus Cristo. Essa união ela é realizada por uma obra exclusiva. Uma obra em que Deus comunica no seu coração algo tão intenso, meu irmão, que a vida se torna desprezível. Mas não porque eu não quero viver, né? Talvez esse seja o primeiro ponto assim, que a gente precisa reforçar. Não é porque eu desisti de viver. É porque julgar a vida menos importante do que vai ser a eternidade. Vai ser aquilo que Deus te elegeu para ser eternamente. Filho. Não conseguimos entender a doutrina da santificação, Guilherme disse aqui, se a gente não entender que Deus nos adotou, que Deus nos chamou. Na verdade foi o Will que disse. Quando Deus te chama, meu irmão, Ele te chama para estar junto com Ele, para ser filho. É por isso que Ele quer comunicar esse atributo para você. Que esse atributo da santidade é o que mais te aproxima de Deus. É o que mais te acolhe em Deus. Lembra eu quero usar como ilustração aqui o texto de Efésios, né, capítulo 5. Como ilustrar isso? Veja, meu irmão, uma relação com Deus, ela precisa ser pura, verdadeira. E Paulo usa a família, né? Ele diz lá em Efésios 5, ele fala, um homem ou uma mulher, maridos,
diz ao homem e à mulher: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, queridos, que Paulo está usando aqui o argumento da família como essa instituição em que a santidade, né, eu não quero desdobrar nesse tema exatamente, mas que você perceba que quando um homem ou qualquer um dos cônjuges rompe o compromisso de fidelidade, ele profana o casamento. E é assim que acontece na nossa relação com Deus. Lá no nosso grupo, nas casas, nós estamos estudando sobre pecados. Um livro chamado Pecados Intocáveis. E ele começa o livro dizendo: se a gente entendesse quão grave é o pecado e quanto isso nos distancia de Deus, nós teríamos muito cuidado sobre a nossa vida, não só para não pecar, porque a relação não é de eu não peco para estar perto de Deus. Eu não peco porque eu entendi o amor de Deus. Eu não peco porque o Senhor te chamou, querido. É por isso que você não peca. É como um marido fiel à sua mulher. A Alessandra gosta de dizer isso, né? O desafio dos homens é ter uma mulher só. O maior desafio de um homem é ser fiel a uma mulher só. Eu gosto quando a Alessandra diz isso, que é uma mulher dizendo, né? O maior trabalho de um homem é ser fiel a uma mulher só. E é verdade que quando nós mantemos essa relação pura, nós santificamos essa relação. Deus, querido, vai te disciplinar nas coisas simples da sua vida. É disso que trata o texto de Hebreus. A disciplina, e a disciplina tem dois sentidos, ela pode ser entendida como correção, mas pode ser entendida também como um movimento em que você vai trabalhar a sua percepção sobre o mundo, sobre como você se relaciona, para você fazer aquilo da melhor maneira possível, para você usar melhor o seu tempo, para você entender a sua missão naquilo que Deus te chamou para fazer, aonde você tem que fazer. É assim que a disciplina de Deus funciona conosco. Eu diria que Deus nos disciplina quando Ele nos pede para ser santo e para o marido santificar a esposa. Porque lá na sua casa, queridos, é o seu maior desafio. Todo relacionamento que você aprofundar muito, vai te exigir muito. E é ali que Deus vai te ensinar. É lá que você vai ser instrumento de Deus. É lá que você vai perceber o quanto Deus está te santificando. Eu, no meu trabalho com criança, eu já percebi que essas crianças vulneráveis, elas não gostam muito de serem xingadas. Eu estava contando isso para o Igor, né? E eu, inquieto com a conversa que eu tive com o próprio Igor, a gente chegou à conclusão que o que transforma é o Evangelho. E um dia eu estava lá nervoso, porque os meninos estavam fazendo muita bagunça. Eu falei: vocês são tudo um bando de depravado. Eu estava nervoso mesmo. Um bando de depravado. Aí teve uns que fizeram a cara de que não entenderam. Outros fizeram a cara assim, pô, será que ele está xingando? O que é isso, né? E aí, na hora, eu entendi porque que eu estava ali. E me veio essa ideia: Senhor, santifica esse lugar, que eu já não estava aguentando mais. Eu estava pedindo a misericórdia de Deus. E ao ver que ninguém tinha entendido o que era depravado, eu falei: sabe o que é a depravação? É a sujeira do pecado no seu coração. E quando eu comecei a falar aquilo, eu senti um amor por aqueles meninos. Primeiro porque eles ficaram em silêncio. Verdade. E segundo, porque eu vi o interesse em entender o
que é uma pessoa depravada. E aí eu disse para ele, a sujeira que está no seu coração é sujo. Você já está condenado. Você já nasceu condenado. Mas tem aí, cara, mas foi uma experiência louca, né? Mas tem solução para você, é Jesus Cristo. Isso na aula, né? Eu estava falando de... O assunto era análise. A gente vai fazer aqui agora Estava trabalhando em grupo, né? Tinha que cada um criar o seu espaço ali. E quando eles pararam para ouvir aquilo, o meu coração se aquietou também. Eu entendi o que eu estava fazendo ali. E foi interessante que o educador olhou para mim e começou a chorar. Ele falou, cara, eu vi Jesus agora nesse negócio. É isso. O Sadi foi melhor para mim do que para os meninos. No final ele falando, né? Eu não estava entendendo aquele negócio também. Eu achei que você estava nervoso, mas depois, cara, eu vi que era Deus, né? Você estava evangelizando os meninos. É exatamente. É isso aí. É assim, meu irmão. É isso que confere sentido à realidade. É saber o que você está fazendo ali. Se Deus é santo, meu irmão, tudo vai ser santo. O lugar que você trabalha tem que ser santificado. Seu casamento, a sua relação com o trabalho muda, a sua relação com a vida muda. A santidade é essa fagulha divina, que não é só um pedido de Deus para você não cometer pecado, não. É que Deus vai te ensinar com a própria vida, vai te disciplinar, vai criar em você capacidade de você desenvolver, né, virtudes que você não sabia que tinha. Mas se você não estiver atento, se você não souber usar essa realidade a seu favor, você vai ficar sempre achando que você está ali para ganhar dinheiro. No meu caso, esse não é o problema, porque a gente não ganha tanto, né? Então, nessa parte já perdi. Já está perdido, ok. Então tem que ter um motivo de estar ali. E o motivo de estar ali é claro. É porque eu não sou capaz de amar, não tem nada em mim capaz de amar aqueles meninos. É Jesus que está amando. É isso que eu quero te dizer quando, nesse primeiro ponto, meu irmão, eu te digo, a gente não tem essa capacidade. Se você não encontra ela em Deus, você não vai encontrar em você. Não tem jeito, não está em você. A gente, na nossa natureza, é como um cachorro que foi condicionado, né? Esse é do Pavlov lá, né, Guilherme? Cachorro condicionado, ele foi ensinado a não correr atrás do gato. Mas quando o gato passa na frente dele, a pessoa achou que tinha adestrado aquele cachorro, tem algo mais forte lá que faz esse cachorro querer morder aquele gatinho e comê-lo. A nossa natureza é um pouco assim. A gente precisa então vigiar e se submeter à disciplina divina. A gente precisa entender que Deus vai usar os meios necessários, todos os meios, todos os recursos que Ele tiver, querido, para te colocar em santidade, para te fazer andar em santidade. E à medida que você é repreendido, né? É isso que o autor de Hebreus está dizendo, a gente não gosta, porque isso é contra essa natureza canina, por assim dizer. Mas quando nós percebemos, né, nesse choque com a realidade, que eu preciso me conter, porque tem alguma coisa ali que eu aprendi, eu ouvi de Deus. Isso faz você entender que o esforço não é seu, é Deus que está trabalhando. Deus trabalha para te aperfeiçoar. Assim como o marido cuida da esposa para apresentá-la a Deus santa. Olha que bacana, né? Esse exemplo. Para apresentar a esposa a Deus santa. O Catecismo de Westminster, na pergunta 35 e 36, diz: o que é santificação? Santificação é a obra livre da graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver em retidão. A pergunta 36 é a seguinte: quais são as bênçãos
que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem. As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou tudo que delas procedem, são a certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no espírito e o aumento da graça e a perseverança até o fim. Essas virtudes que Deus vai desenvolver em nós. Você vai entender porque Deus te amou, porque Deus te chama de filho, porque Deus te adotou, porque que Deus pede que você seja santo como Ele é santo. Porque isso tudo aqui, queridos, é pouco diante daquilo que nós podemos viver em Deus. Viver como se a eternidade estivesse começando agora. E é nesse sentido que eu coloquei o título aqui na minha preleção, né? Mas a santidade também depende dessa união minha, daquele que é redimido, né? Remido, e do seu Redentor. Nós temos que valorizar essa comunhão. A comunicação da santidade a nós, ela é expressa por Deus de uma forma diferente de qualquer outro atributo, né, que é comunicado. Deus não vai pedir para você ser poderoso como Ele é. Não vai. Deus não pede para você ser sábio como Ele é sábio. Não. A santidade, então, é semelhante à santidade de Deus. Porque é como um facho de luz. É como uma obra de um pintor, quando ele a apresenta no início, e a gente só vai perceber a dimensão daquilo lá no final. O interesse de Deus, queridos, em que você seja santo, é esse. É porque aquele que começou a obra, a boa obra, Ele mesmo vai terminar. Nós é que perdemos essa capacidade de entender que obra que Deus está realizando em nós. A santidade é a vida mais elevada de um ser. Um cachorro não pode ser santo por iniciativa. Ele pode ser separado, como o Igor disse aqui, né, os utensílios, né, e Deus se apropriava daquilo. Mas o ser humano, ele, no contato com a realidade, ele vai experimentando a sua santificação à medida que o caráter de Deus é impresso na vida dele. À medida que ele entende o que Jesus fez por ele, à medida que ele entende que aquilo ali é a única possibilidade de existir. Você só pode existir em santidade, querido. É isso que eu estou querendo te dizer hoje. Não há outra possibilidade de existência para o cristão. Porque o Espírito comunica no seu Espírito que você é filho de Deus. E à medida que você rejeita essa filiação, você vai se distanciando. Você vai ficando oprimido, porque você quer o cuidado do Pai. Você quer estar perto do Pai. E é por isso que Ele deseja que você seja santo. Nenhuma criatura pode ter comunhão com Deus se não tiver em santidade. Porque Deus é santo. E aqui nesse caso não é um pedido para você se esforçar. É para você crer e entrar em comunhão com Ele. É para que você, através da obra que Jesus realizou na sua vida, entre em comunhão com esse Deus. E essa comunhão, queridos, ela é muito mais do que só estar junto. É que antes Deus estava irado contra você. Você tem que lembrar disso. Antes você não era filho. Antes você não estava em paz. A obra de Jesus que Ele realiza é de reconciliar você com Deus e te deixar em paz. Você não vai ficar em paz e não vai achar sentido nas coisas que você faz se você colocar os seus projetos em primeiro lugar. Se você não lançar tudo isso na mão do Senhor e depender dEle para tudo. Eu estranho quando alguns crentes acham que isso é abstrato. Como assim confiar no Senhor? Como que eu confio no Senhor? Essa pergunta tem sido recorrente, né? Como confiar no Senhor? Ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua lei.
entendendo, querido, que Cristo é que realiza tudo em você. Esse exemplo que eu estava dando das crianças, talvez seja uma boa ilustração para isso. Porque, interessantemente, no início desse dia, os funcionários lá, os educadores, estavam com aquele papo, a gente vai mudar do Brasil, porque o Brasil está horrível, né, cara? E a gente que mora aqui na favela, é o seguinte, outro dia morreu um cara ali. E o papo era esse, de insegurança, de medo, de que nada do que tem ali naquela favela é viável a vida, não tem vida ali, né? Todo mundo com medo, olha, o traficante ameaçou fulano lá, porque descobriu que a mãe dela está traficando, e o pai do menino foi preso, e a conversa foi para isso nesse dia, mesmo dia, né? Depois que eu fui ver o quadro completo, assim, depois que eu fui ver o quadro todo, né? Estava todo mundo ali em desespero, perdeu o sentido. E aí a coordenadora tinha falado assim, eu não vejo esperança para nenhum desses meninos, não. A gente vai ficar batendo na mesma tecla, não vai mudar nada. Por um segundo eu confesso que eu quase mergulhei nesse oceano de desespero. Mas pela graça divina eu vi que é o que eu era capaz de ver. O que está pintado para nós é isso, querido. O que o mundo vai tentar te mostrar é isso, não tem esperança no que você faz. Você sair aqui, você pode ser assaltado, viu? E aí você entra nessa paranoia, né? Esconde a bolsa, não sei o que e tal. Ainda que for, querido, isso tem um propósito. E a gente precisa encontrar em Deus a segurança verdadeira. É assim que a nossa santificação vai sendo operada. É assim que a nossa santificação vai aumentando à medida que o nosso relacionamento com o nosso Salvador também aumenta. Terceiro ponto é que a santidade ela deve caracterizar o nosso padrão de vida. O nome de Deus, como eu citei aqui em Êxodo 15, ele é glorificado por causa da santidade. Deus é exaltado, glorificado em santidade. Porque a finalidade especial de toda a sua obra é promover a santidade na vida dos cristãos. Deus tem um interesse profundo, querido, em te santificar, em que você seja santo. E produzir esse hábito é um desafio que deve ser priorizado por todo cristão. O processo de santificação ele é promovido quando nós somos iluminados pelo Espírito, quando Deus ele se deixa conhecer. Quando você se aprofunda nesse relacionamento, Deus vai se mostrando para você. Não é algo que você diga assim, eu quero fazer a vontade de Deus, e aí amanhã você vai ter uma visão beatífica, né? E você vai receber uma iluminação e vai virar um monge e vai lá para o Monte do Palmares, ficar lá 20 dias. Não é assim, meu irmão. Isso não vai acontecer desse jeito. Não é. Por quê? Porque nós somos ensinados na sabedoria de Deus que nós temos que apresentar o nosso corpo, a nossa mente, apresentar tudo isso perfeito em Cristo Jesus, como diz Colossenses capítulo 1. Temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. E isso é decorrente da misericórdia que o Deus revela para você. Você não tem essa capacidade. Nós não temos o direito de exigir qualquer coisa que Jesus adquiriu lá na cruz do Calvário. Até porque Ele te deu isso tudo de graça. É graça. Quando você se santifica, é graça. Quando você está exposto a perigo, é graça de Deus. E quando Ele te livra, e quando você está ali na presença dEle, você percebe o cuidado de Deus com você. Quando Deus te testar, né? Quando o Senhor colocar diante de você uma situação, e você perceber ali que Deus
está no controle e Deus está trabalhando naquele sentido por você, você tem uma chance única de dizer sim para Deus e não para você mesmo. Muitos casamentos acabam por causa disso. Porque o homem não quer dizer não para o seu poder e a mulher quer tentar controlar o marido até não poder mais. E é nisso que vai ser tentado mesmo. Os casais são tentados assim, meu irmão. Você vai ser tentado no seu trabalho. E só depois dessa tentação é que você vai perceber se você foi aprovado ou não. É para isso que serve o que o autor de Hebreus está dizendo. Essa disciplina de Deus vai te ensinar que no final, depois de você passar pela prova, você vai receber uma transfiguração, né, por assim dizer. Você vai entrar no outro nível de relacionamento com Deus. Você vai perceber que aconteceu alguma coisa que você não era capaz de fazer nas suas próprias capacidades. Deus estava lá com você. Deus não é injusto, meu irmão. Ele não vai deixar você passar por nada sozinho. E nenhuma provação vem acima das suas forças, acima das suas possibilidades. Porque quando vem, o Senhor te habilita a passar por isso. O Senhor está contigo. E é esse cuidado, é nessa confiança que nós nos lançamos no mundo para sermos santos, sermos distintos, para aplicarmos à nossa vida a disciplina que Deus nos impuser. Nesse sentido que nós temos que buscar a santificação. Então a santificação é esse processo. E por que é um processo? Porque ela é o real sentido da vida eterna. O genuíno sentido da vida eterna, ele começa no coração daquele que foi adotado por Deus. E vai crescer para a vida eterna. A santidade é um desejo peculiar de Deus. É o objeto de deleite de Deus. A santidade é aquilo que separa a criatura para a vida eterna com Deus. Você já está com Ele. Você já está reinando com Ele, querido. Aqui. Você já está sentado com Ele nas regiões celestiais. Porque Cristo está nesse trono. Você não senta pelos seus méritos, você senta porque Jesus está lá. E é lá que Deus está vendo alguém assentado. E todo mundo que estiver ligado nele, está junto com ele. Se Cristo está lá, ressuscitado, assentado à destra de Deus, nós estamos juntos. Nós estamos assentados com Jesus, por causa da obra dele. E é nesse mérito que a gente consegue se santificar, que a gente tem que buscar a santidade. Se Deus é glorificado em santidade, querido, então Ele vai manter a santidade no mundo. Deus é que trabalha pela sua igreja. Deus, Ele honra as suas próprias ordenanças e ajuda os santos a perseverarem em santidade. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Precisamos entrar nesse nível de realidade e trazer isso para a nossa vida diária. Imagina você, querido, só mais uma ilustração, que os demônios, quando entraram em rebelião contra Deus, isso é muito sério. Deus não teve, os demônios não tiveram quem mediasse aquele problema. E Deus imediatamente os expulsa da sua presença. Não foi assim que Ele fez com o homem. É por isso que Cristo é o mediador dessa nossa relação. É por isso que Cristo é que media a relação da nossa santidade para com Deus. Porque mesmo na nossa miséria, nos nossos pecados,
Nós não vamos a Deus pelos nossos recursos, vamos por causa de Cristo. E por causa de Cristo é que nós podemos assentar com Ele, ser santos. Deus não fez isso nem com os anjos. Quando caíram, foram expulsos da presença de Deus. Mas em Jesus você é trazido de volta. Em Jesus você é habilitado a ser santo. Esse é o único meio de ser santo. Em Jesus você vai descobrir, querido, que à medida que você caminha no Evangelho e permite que o Evangelho confronte os seus pecados e diga para você como negar a si mesmo, você vai se aproximando do Senhor. A grande questão é que nós também não queremos ser repreendidos pelo Senhor. Nós muitas vezes não aceitamos a disciplina dele, porque dói, a gente tem medo que vai doer, né? Não faça isso, querido. Nessa noite eu quero orar assim com você. Receba de Deus a disciplina para que Ele e deixe Ele cuidar de você. Naquele pecado em que você ainda não se arrependeu, e muitas pessoas sofrem com isso, porque acham que tem esse problema, se eu for achado em pecado, eu vou para o inferno. Não sirva a Deus porque você tem medo do inferno. Sirva a Deus porque você quer entrar nessa relação de amor com Ele. Sirva a Deus em santidade porque você reconhece o que Cristo fez por você. E à medida que você vai aprofundando no conhecimento de Deus e na revelação do Evangelho, você vai ver o seu comportamento mudar. Você vai ver o seu caráter mudar. Você vai ver que o pecado que te assedia não vai te dominar mais. Não é porque você é bonzinho, não. É porque Cristo, meu irmão, está fazendo tudo por você. E talvez Ele já sinalizou isso muitas vezes. Você precisa se arrepender, você precisa voltar para Deus. Você precisa confessar diante de Deus a sua miséria. E aí Ele te aceita, Ele te recebe. E todo o sentido da vida terrena e dessa espiritual que nós aprendemos hoje vai mudar radicalmente. Porque não vai ter diferença de fato. Não vai ter algo que você mesmo vai criar como barreira. A minha oração nessa noite, querida, é que você abra o seu coração para que o Evangelho ele moa você, ele triture você. Receba isso como obra de Deus, querido. Cada marretada que você recebe de Deus através da exposição da sua palavra é Deus trabalhando para que você seja santo como Ele é santo. Toda vez que você é confrontado com você mesmo, com a sua miséria, é Deus trabalhando para que você seja santo como Ele é santo. Toda vez que você confessa e deixa a obstinação de lado, a iniquidade de lado, Deus trabalha para que você seja santo como Ele é santo. Essa é a obra do Espírito, comunicar Jesus no seu coração. Só assim você pode abandonar a mentira. Só assim você pode abandonar a traição, a infidelidade. Porque você nunca vai ser fiel se você não for inserido na vida de Deus. Você não vai conseguir achar sentido no seu trabalho porque ele não dá sentido, querido, fora de Deus. É por isso que ao acordar segunda-feira, você não olha para onde vai. Você olha que Deus te acordou para ir. Olha para cima. Não olha para o chefe. Olha para Deus. Não é essa a recomendação de Paulo, fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Essa instrução Ele dá aos servos, aos escravos que estavam ali abusando daquela condição de que o patrão era irmão.
Então pode morcegar. Pode não, querido. Pode não, porque você não trabalha para o seu patrão. Você trabalha para Deus. Não tem nada em você capaz de ser assim. Deus quer te dar a santidade porque você é filho. Porque você é filho. Quero terminar citando aqui o Paul Washer. Ele diz: nós vivemos entre 2 dias. O cristão vive entre 2 dias. O dia em que Jesus foi crucificado diante de todos os homens e o dia em que todos os homens estarão diante de Cristo. Você está diante do Senhor, querido. A sua vida, você viu a cruz. O Espírito já revelou o tamanho do amor de Deus para você. Você já percebeu que você só vai ser frutífero nesse mundo se você olhar para a obra que Deus realizou na cruz por amor a você? Tudo que você tentar fazer fora disso é palha, vai queimar. Mas cada ato de amor, cada ato de justiça, cada expressão cultural, cada palavra de aconselhamento, cada vez que você toma um café com a sua esposa de manhã, vai ser recebido por Deus como obra dele na sua vida, te santificando, te conduzindo para mais perto dele. Porque essa é a nossa esperança, querido. Nós só tem 2 dias para nós. Aquele dia que marca a nossa reconciliação e o dia em que estaremos com ele para sempre. Esse é o real sentido da vida eterna. Já estamos com Cristo. Quando a sua obra, ela penetra a nossa existência e diz para a gente que nós não temos suficiência, poder, mérito algum para chamar a atenção de Deus. Que o Espírito Santo, querido, comunique isso no seu coração. E que você seja santo. E que você seja distinto dos demais. Não para se gabar disso, mas para que os homens, vendo as obras que você realiza em Deus, olhem para você e glorifiquem a Deus, como ensinou Jesus.